Boa tarde, povo de Deus, graça e paz, tudo bem com vocês? Boa tarde para quem está ouvindo de tarde, boa noite para quem vai ver à noite, bom dia para quem vai ver pela manhã, certo que um dia termina com 24 horas, então bom dia é bom dia o dia todo. Bom, gente, eu vou dar continuidade a uma mensagem, aliás, vou falar de um assunto que alguém me pediu que falasse, que é sobre a eleição. Particularmente, para mim, essa é uma das maiores mensagens, porque trata da importância, do entendimento do que é o Evangelho, do projeto de Deus para nossas vidas, que é a eleição em Cristo Jesus. E eu, pensando, né, nós estamos há poucos meses da última eleição, que nos traz a ideia, para quem nunca ouviu falar sobre a eleição espiritual, nos traz a ideia do que é uma eleição. A eleição precisa de um candidato e precisa de pessoas que o escolham. E no caso de Deus, o candidato somos nós e a escolha foi Deus que fez. Mesmo que a gente não tenha feito nenhuma ação, nenhuma promessa de político, nenhuma atitude, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, segundo o seu beneplácito, segundo sua soberania. E nós precisamos entender que Ele é soberano, que não existe livre-arbítrio, né? Precisamos entender que existem os filhos de Deus, que são os filhos, os vasos de misericórdia, e tem os vasos de desonra, existe joio e trigo. Nós não vamos falar agora, nesse momento, porque eu quero falar da eleição. Eu quero que o vídeo não fique tão extenso. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, no capítulo 9. Amado, se você ler o capítulo 9 de Romanos, você vai entender esse mistério revelado do Senhor, sabe? É muito claro. Veja o que diz no Romanos 9, 11. Olha o que é que o Senhor diz. Eu quero ler a partir dos 6, porque diz assim, ó. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelita. Como pode? Nem todo brasileiro nem todos que são do Brasil ser de fato não brasileiros. É a mesma coisa que ele está falando. Nem todos que são de Israel, né, do país, são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Que as pessoas dizem, né, que Abraão, Deus abençoará todas as famílias da terra. Precisamos entender que essa palavra todas, todos, muitos, são pronomes. E então, quando o Senhor está dizendo todos, não está dizendo toda a humanidade, né? Está dizendo todos daquele grupo que ele está falando. Por exemplo, agora ele diz, né, que nem todos os que são de Israel são de fato israelitas. E nem por serem descendentes de Abraão, nem todos os descendentes de Abraão são todos os seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Olha que coisa interessante, preste bem atenção. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne. Portanto, nem todos os da carne são os filhos de Deus. Mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. Aí o versículo 11 diz o seguinte: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Que coisa maravilhosa, né, amado? Como fica claro que a eleição é um propósito de Deus, foi determinado antes mesmo de alguém fazer alguma obra. No caso aqui, ele está falando dos gêmeos, que é Esaú e Isaque. Não tinham feito nenhuma obra, não tinham praticado, ainda estava dentro do ventre, e o Senhor já tinha determinado, já tinha dito que ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama.
Louvado seja o nosso Deus, que é soberano, que é Ele o autor da história mundial, né? É Ele o autor da vida, Ele faz como Ele quer, Ele trata da forma como Ele quer. Versículo 12 ele diz, já fora dita, isso não tinha acontecido ainda, né? Ele ainda não havia os gêmeos nascidos, e já fora dito a ela, a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E quando você vai ver a história, você vai ver que Esaú vendeu a primogenitura por um prato de lentilha. Depois ele quis ser abençoado, mas não deu, porque o abençoado na verdade era Jacó. E a gente percebe que tudo faz parte do plano de Deus, né? Os planos de Deus não podem ser frustrados, todos eles vão ser consumados, né? Como disse Jó, né? Senhor, os teus planos não podem ser, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E mesmo você, quando vai ler a história lá, você vê que Esaú foi buscar a caça, Isaac que fez um arrumadinho, mas acabou que tudo que estava acontecendo era a vontade determinada de Deus. Foi Ele quem determinou e Paulo teve essa revelação e nos trouxe. No versículo 14, você que pode estar aí assistindo e pode estar pensando, mas isso é uma injustiça, como todo mundo diz, né? É uma injustiça quando Deus escolhe um e não escolhe outro. Mas o próprio Paulo já responde aqui dizendo, ao que diremos, versículo 14, ao que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? E ele responde, de modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem corre, nem de quem não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Gente, esse capítulo 9 é maravilhoso. Eu não vou, acho que nem vou para outros textos, porque nem precisa, que fala da eleição. Né? Nós já falamos de predestinação, acredito que a gente já entrou nesse assunto. Né? No vídeo anterior, eu falei da nossa verdadeira identidade, que é espiritual. Né? Então, acabou que eu falei sobre a nossa que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Um vídeo está complementando o outro. Aí, amados, é bem interessante quando você continua lendo, aí no versículo 14, a gente leu, né, do 14 ao 16, que não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Antes que alguém já falasse a respeito da injustiça, o apóstolo Paulo já está aqui falando que depende da soberania de Deus, de ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. No versículo 18 ele diz, logo tem Ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. É tremendo esse nosso Deus, né? Muito maravilhoso. Vamos continuar lendo. A soberania de Deus diz aqui um subtítulo na Bíblia e diz assim, tu porém me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Para desonra. Pode, tem ou não tem o direito? O oleiro, que é Jesus. Nós somos o barro, o vaso, né, que ele preparou. Então ele tem o direito sim de fazer um vaso para honra, um vaso para desonra, ele faz como lhe apraz, diz a palavra. Aí versículo 22 diz assim, que diremos pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? É muito importante, amados, a gente entender essa questão do vaso de ira, os vasos que foram preparados para a perdição. Né? Hoje mesmo me perguntaram a respeito de suicídio, né? Se o suicida não vai para o céu, se o suicídio para onde vai, né? E você tem que entender a eleição, tem que entender a predestinação, tem que entender que nós somos espíritos,
espíritos e que nós fomos revestidos no corpo de carne. Eu quero que você vá comigo em Hebreus, no capítulo 2, só um pouquinho aqui, abrindo aqui um espaço. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Hebreus 2, 14. Olha o que aconteceu com Deus, que se fez carne, se fez homem e participou de carne e sangue, e nós os filhos. Olha o que diz. Visto, pois, que os filhos, eu e você, que somos filhos, têm participação comum de carne e sangue, participando comumente da carne e do sangue. Destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. São interessantes esses textos que a gente vai ver pela aí à frente, por aí. É que assim, o que eu quero mostrar aqui é que nós e Deus, os espíritos, Deus é espírito, importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Ele, em espírito, participou de carne e sangue, foi o Jesus de Nazaré, que nasceu do ventre de Maria, participou de carne e sangue, assim como nós participamos com ele comumente de carne e sangue. Então, o que é importante a gente entender é que somos um espírito, que fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Nós estamos aqui como embaixadores, estamos passando um tempo. Então, independente das nossas obras, o que fazemos ou deixamos de fazer, não vai alterar o plano de Deus na eleição, entendeu? É como os gêmeos que nem tinham nascido ainda, não tinham praticado nem o bem nem o mal, e se você for olhar, tem muito mais coisas praticadas mal por Jacó do que por Esaú, mas Deus já tinha determinado, certo, amados? Então, a gente leu até o versículo 20 e o 22. Aí, continuando no 23, olha o que ele diz, né? A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Coisa linda, né? Para a glória de Deus, ele preparou de antemão. Aí no versículo 24 diz, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então nós somos vasos de misericórdia. E ele diz no versículo 22 que ele também fez vasos de ira preparados para a perdição. Ô Tina, e no caso do suicídio, né? Não são as obras. Assassinato é assassinato, todo mundo sabe que não deve fazer. Mas na questão do suicídio, em muitos casos, a pessoa está num nível de depressão muito grande. Na verdade, nem está pensando, às vezes, em morrer. Tudo que ela quer é se livrar daquela depressão, daquela situação que está passando, e por isso atenta contra a própria vida. Mas a morte, não importa se você morreu, se foi assassinado ou se você suicidou, porque a gente vai ver na Bíblia que Sansão, por exemplo, Sansão se suicidou. Mas Sansão se suicidou com autorização de Deus, ele pediu ao Senhor, né, para que desse aquela oportunidade dele cumprir o seu chamado, aquilo que ele tinha que fazer, né, acabar com aqueles filisteus. E na morte dele, diz a palavra que ele fez, né, ele matou mais pessoas do que na vida inteira dele, mas aquelas pessoas que estavam determinadas para morrer. Certamente os vasos de ira, os preparados para a perdição. E diz a palavra de Deus que qualquer um pode pensar, tá vendo, Sansão se matou, mas Sansão está na galeria dos heróis da fé, tá certo? Você pode ir olhar lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 32, que Sansão está lá como herói da fé. Portanto, um filho de Deus, né, amados? Então, a diferença, por exemplo, de Judas, né? Que Judas era filho, era vaso da perdição, né? Tanto que o Senhor diz, eu quero ler essa parte com vocês, em João, no capítulo 17, João 17, quando Jesus de Nazaré estava fazendo a sua oração sacerdotal, e no versículo, ai meu Deus, onde é? Versículo 12, acho que é 12.
João 17,12 diz assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Então Judas era um filho da perdição, suicidou-se e se perdeu porque era um filho da perdição. E o outro que eu falei, né? Por que não se perdeu? Porque ele era vaso de honra para a glória de Deus. Amém, amados? O Sansão, né? Então, a gente já leu o versículo 24 de Romanos, né? Deixa eu ver aqui. 9, 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, e não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Agora vamos ver se chamou, certo? Vira a tua página da Bíblia aí no capítulo 8 e no versículo 29 de Romanos. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, quando esse antemão? Antes da fundação do mundo. Os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Aquilo que a gente leu lá em Hebreus. Participou de carne e sangue. Imagem do seu Filho. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a esse também chamou. A esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Portanto, ele predestinou, chamou e justificou. Estes são os eleitos do Senhor. Nesse capítulo 8 de Romanos, tem coisa aqui maravilhosa. Você pode dizer essa questão aí do suicídio. Você pode dizer, mas Tina, você está falando isso baseado na Bíblia, amado. Baseado na Bíblia. Porque o apóstolo Paulo diz assim, eu quero ler o 33, que diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Não adianta, tem gente que fica triste, que se preocupa porque fulano falou contra mim, fulano fala contra mim. Amados, fica descansado, porque você tem um Deus maravilhoso e que ele te justifica. É o que está escrito aqui, 33 de Romanos 8. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quando você vai para o versículo 38, diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, não importa como foi a morte, mas nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta é uma palavra para os eleitos de Deus. Não há nada que possa separar o amor de Deus pelos eleitos dele, por aqueles que ele escolheu de antemão, por aqueles que ele predestinou, chamou e justificou. Você é um eleito de Deus, amado. Você tem que se alegrar nisso. Se você crê nessa palavra, é porque você é um eleito de Deus. Amém, querido? Então, nós vamos encerrar, né? Acredito que deu mais ou menos para você entender que os eleitos de Deus nada fez para ser eleito. Essa eleição aconteceu antes da fundação do mundo. Foi Deus quem elegeu, foi Deus quem escolheu, é Deus quem chama, é Deus quem justifica, é Deus quem cuida. Nós somos tudo aquilo que Deus idealizou e trouxe para a terra. Nenhum dos planos de Deus pode se frustrar. Então se alegre, você é importante. Às vezes a gente vai conversar com o Filho de Deus, ele está tão sofrido, tão chorando. Essa semana eu liguei para uma pessoa especial, uma pessoa da minha família, e estava tão triste, tão para baixo, que Jesus tenha misericórdia. Sabe, isso é o que, amada? A falta de conhecimento.
Porque a gente tem uma alma assim, que às vezes quer chorar, que às vezes quer ficar para baixo. Mas quando a gente lembra que nós somos semelhantes a Deus, que nós somos um espírito, que fomos escolhidos por Ele, que a nossa história foi Ele quem idealizou, foi Ele quem escreveu os nossos dias no livro da vida, mesmo que nenhum dos nossos dias ainda existia, mas Ele já tinha feito, já tinha programado. É claro, amados, as pessoas usam muito a questão de livre-arbítrio para a salvação, mas a palavra de Deus é muito clara. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Eu não posso fazer algo para que Deus me ame mais ou menos. Ele me amou primeiro, Ele me escolheu, Ele te escolheu, Ele te amou. Amém? Não importa, você não precisa se sacrificar como a dita igreja aí fora, que faz muito o povo de Deus sofrer. Qualquer dia desse eu vou dar o meu testemunho, como passei 8 anos com depressão por causa do sistema religioso, né? Diz tantas coisas e te deixa tão inseguro. Você é um eleito de Deus. Deus te escolheu, foi Deus quem te chamou. Ninguém pode fazer nenhuma acusação contra você, nem a morte, nem a vida, nem nada, como diz aqui, né? Porque eu estou bem certo. Paulo tinha essa certeza no coração de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você está seguro nas mãos de Deus. Amém? Então tenha uma boa tarde, fica com Deus, comenta o vídeo, se você gostou e quiser se inscrever, se quiser compartilhar, faça isso. Tem muita gente precisando dessas informações. Amém, queridos? Uma tarde abençoada. Fica com Deus. Se quiser colocar aí abaixo do vídeo o que você quer ouvir, qual é o assunto. Para mim, eu confesso que está sendo difícil. Eu não sei lidar muito com essas questões ainda de vídeo, de internet. É tudo muito novo. Eu sei que os vídeos não estão saindo muito legal, mas fica com o conteúdo. Escuta o que Deus falou através da sua palavra. Sabe, te levanta, você não é vítima, você é mais do que vencedor em todas essas coisas. Amém? Um beijo no teu coração, fica na paz.